Agora, fiquem com mão com a Luana. Muito obrigado e até a próxima. Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Luana e eu vou passar para vocês agora os músculos intrínsecos da mão. O Lucas já deu para vocês uma boa noção. Oi? Sério? Gente, peraí que meu áudio deu problema, tá saindo muito baixa a minha voz, né? E agora? Pessoal, a gente teve um pequeno problema na questão de áudio da Luana, que estava muito baixo. A gente está resolvendo esse problema. Ela vai reentrar no Discord. Ah, espero que vocês fiquem só um pouco aí aguardando, beleza? Obrigado. E aí, bem melhor? Então tá bom. Oi, gente, desculpa a confusão. Eu troquei meu microfone e já estava prevendo que ia acontecer um problema. Então, boa tarde para vocês. Aqui é a Luana e eu vou passar para vocês os músculos intrínsecos da mão. O Lucas já deu para vocês uma boa noção do funcionamento, né, de alguns músculos associados à movimentação das nossas mãos e dos nossos dedos, que partem da estrutura muscular do antebraço. Eu vou então tratar do restante dos músculos que complementam essas ações, os músculos intrínsecos, responsáveis pelos movimentos finos. Antes da gente partir direto para os músculos, é importante a gente perceber a variedade de funções que a nossa mão pode exercer. Ela pode realizar desde movimentos grosseiros a movimentos extremamente finos e delicados. Aqui embaixo no slide, vocês podem ver algumas posições funcionais da nossa mão, que são ajustadas por meio do movimento da nossa articulação radiocarpal. Essas posições são apreensão de força, apreensão em gancho, apreensão com manuseio de precisão, o pinçamento e a posição de repouso. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, para vocês entenderem essa musculatura intrínseca da mão, é preciso que vocês consigam ter antes uma visão das compartimentações da nossa mão. Aqui nesse slide, vocês podem ver duas ilustrações da nossa fáscia palmar, que é contínua à fáscia do nosso antebraço e à fáscia dorsal da nossa mão. Ela constitui, nas suas regiões laterais, um tecido fino e, na sua região central, uma parte forte e bem definida, chamada aponeurose palmar. Essa aponeurose é uma estrutura clássica da mão, que a galera aí que está no primeiro período vai cansar de ver nas aulas práticas de anatomia de membro superior. A aponeurose palmar cobre os tendões dos músculos flexores e também os tecidos moles. Vocês podem ver que ela compõe um ápice próximo à região do punho, e distalmente a esse ápice, essa aponeurose passa a dar origem a 4 raios longitudinais, que se projetam para os nossos dedos e se fixam na porção distal das bases das nossas falanges proximais, que são aqueles primeiros ossinhos dos nossos dedos. Esses raios, então, vão se continuar às bainhas fibrosas dos dedos das nossas mãos. Pode passar, por favor. Continuando, então, a observar essa face palmar, a gente percebe que um septo fibroso lateral vai se estender de forma profunda, desde a margem lateral da nossa aponeurose palmar até o nosso terceiro osso metacarpal, delimitando lateralmente um compartimento. Esse compartimento é o compartimento tenar, que compõe a famosa eminência tenar, que o Lucas já mencionou para vocês, e é limitada pela face tenar, e é onde também se localizam os músculos tenares. Da mesma maneira, vai ter um septo fibroso medial que vai se estender profundamente desde a margem medial da aponeurose palmar até o quinto osso metacarpal, delimitando, né, medialmente esse septo o compartimento hipotenar, que compõe a eminência hipotenar, limitada anteriormente pela fáscia hipotenar, e abrigando os músculos hipotenares. Entre esses dois compartimentos, o tenar e o hipotenar, a gente encontra, então, o compartimento central, que é limitado anteriormente pela aponeurose palmar. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, a mão, então, se divide em 5 compartimentos.
compartimento tenar, compartimento adutor, o compartimento hipotenar, o compartimento central e os compartimentos interósseos. O compartimento tenar é composto por 3 músculos tenares, sendo que o quarto restante se localiza em um outro compartimento mais profundo, que é o compartimento adutor. O compartimento hipotenar, por sua vez, abriga os 3 músculos hipotenares. O compartimento central abriga os músculos lumbricais e os tendões dos músculos flexores. E o compartimento interósseo abriga os músculos interósseos palmares e dorsais. A gente agora vai passar por cada um desses tipos musculares. Pode passar, por favor. Bom, gente, aqui a gente tem os 4 músculos tenares. Os músculos tenares compõem aquela eminência tenar que você consegue sentir na região gordinha embaixo do seu dedão, né, do seu polegar. Esses músculos tenares são o abdutor curto do polegar, o flexor curto do polegar, o opositor do polegar e o adutor do polegar. Vamos olhar então um por um. Pode passar, por favor. Abdutor curto do polegar. Pessoal, o músculo abdutor curto do polegar, como diz o nome, né, tem a função de realizar a abdução do dedo polegar, ou seja, afastá-lo da linha média do segmento. Ele forma a parte anterolateral da eminência tenar e também auxilia o polegar durante os movimentos de oposição, que a gente vai estudar mais para frente. Ele tem, então, origem nos tubérculos do escafoide e do trapézio e no retináculo dos flexores, inserção na face lateral da base da falange proximal do polegar e é inervado pelo ramo recorrente do nervo mediano. Pode passar, por favor. Flexor curto do polegar. Pessoal, o flexor curto do polegar apresenta 2 ventres, uma cabeça superficial e uma cabeça profunda. Aqui nesse slide, vocês podem ver um GIF que mostra a ação dele. Ele tem, então, a mesma origem e a mesma inserção do músculo abdutor curto do polegar, que eu já coloquei aqui embaixo, não vou repetir para não ficar cansativo. A inervação dele, porém, é um pouquinho diferente. Por quê? A cabeça superficial dele é inervada pelo ramo recorrente do nervo mediano, e a cabeça profunda é inervada pelo ramo profundo do nervo ulnar. Então, esse músculo vai agir de forma a fazer a flexão do polegar. Pode passar, por favor. Oponente do polegar. Gente, a oposição do polegar não é uma ação exclusiva do músculo opositor. Ele age em conjunto a outros músculos para realizar um movimento misto, um movimento combinado, que vai resultar, então, no movimento de oposição. Ele vai ter a mesma origem dos 2 músculos que eu passei antes e vai se inserir na face lateral do primeiro osso metacarpal. E a inervação dele vai ser feita pelo ramo recorrente do famoso nervo mediano. A função do músculo opositor do polegar, então, é promover a oposição do polegar, levando o primeiro osso metacarpal em sentido medial até o centro da palma e girando-o medialmente, como vocês conseguem ver no GIF que eu coloquei aí. Pode passar, por favor. Adutor do polegar. Pessoal, o músculo adutor do polegar vai ser o primeiro dos músculos tenares a apresentar uma origem diferente. Ele tem 2 ventres que se dividem em cabeça transversa e cabeça oblíqua. A cabeça transversa tem origem na face anterior do corpo do terceiro osso metacarpal e a cabeça oblíqua tem origem nas bases do segundo e do terceiro osso metacarpal, capitato e carpais adjacentes. A inserção de ambos se dá na face medial da base da falange proximal do polegar e a inervação é realizada, então, pelo ramo profundo do nervo ulnar. Ele vai, então, aduzir o polegar em direção à margem lateral da palma. Pode passar, por favor. Chegamos finalmente nos músculos hipotenares, né, que são 3 músculos que formam essa região mais abaixo do seu 5º dedo, né, o seu dedo mínimo. São eles o abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo e o opositor do dedo mínimo. Pode passar, por favor. Gente, o abdutor do dedo mínimo possui origem no osso pisiforme,
inserção na face medial da base da falange proximal do dedo mínimo e é inervado pelo ramo profundo do nervo ulnar. Pessoal, atenção agora. Todos os músculos hipotenares são inervados pelo ramo profundo do nervo ulnar, tá bom? Já decora isso para ficar fácil, não precisa nem complicar. Os próximos que eu passar agora, você já sabe a inervação. A função desse músculo, então, como diz o nome, vai ser realizar a abdução do dedo mínimo. E ele também ajuda na flexão da falange distal. Pode passar, por favor. Pessoal, o flexor curto do dedo mínimo tem origem no retináculo dos músculos flexores e no âmulo do osso amato. E assim como o abdutor do dedo mínimo, ele se insere na face medial da base da falange proximal do dedo mínimo. Mais uma vez, como eu já disse, né, ele vai ser inervado pelo ramo profundo do nervo ulnar, como todos os músculos hipotenares, e possui a função de realizar a flexão da falange proximal do dedo mínimo. Pode passar, por favor. O opositor do dedo mínimo tem o mesmo objetivo do opositor do polegar. Aqui no slide, vocês podem ver os dois atuando e perceber um paralelo entre eles. O opositor do dedo mínimo tem, assim como o flexor curto do dedo mínimo, origem no retináculo dos músculos flexores e no âmulo do osso amato, mas a inserção dele é diferente, se dá na margem medial do quinto osso metacarpal. Mais uma vez, inervado pelo ramo profundo do nervo ulnar, e para realizar o movimento de oposição do dedo mínimo, né, em relação ao dedo polegar, ele vai deslocar o quinto osso metacarpal em sentido anterior e girar ele, como vocês estão vendo no GIF. Pode passar, por favor. Pessoal, aqui eu separei uma tabelinha que é ótima para vocês revisar essa matéria. Eu mesma usei ela para montar essa aula. É muito bom para decorar esses 4 aspectos importantes da musculatura intrínseca da nossa mão, né? A origem, a inserção, a inervação e a função dos músculos. Porque isso é perguntinha clássica de prova teórica de Anato 1. Do lado esquerdo do slide, eu também deixei uma dica para vocês memorizarem os músculos tenares e os músculos hipotenares. Olha só, essa frase colorida aí em cima tem palavras que as iniciais são as mesmas dos músculos que a gente acabou de ver. All for one and one for all é uma frase em inglês que diz basicamente um por todos e todos por um, que é aquela frase famosíssima dos Três Mosqueteiros que aposto que todo mundo aí já ouviu algum dia. Então, olha só, eminência tenar, né? Vamos de lateral para medial. A, abdutor curto do polegar. F, flexor curto do polegar. O, oponente do polegar. A, adutor do polegar. Fácil. Eminência hipotenar. O, oponente do dedo mínimo. F, flexor do dedo mínimo. E A, abdutor do dedo mínimo. Entendeu, gente? Facinho, né? Pode passar, por favor. Pessoal, chegamos no primeiro músculo curto, o palmar curto, que tem esse aspecto meio horizontalizado que vocês estão vendo nas imagens. Ele tem origem no retináculo dos flexores e na aponeurose palmar, e ele vai se inserir na pele do lado ulnar das mãos, ou seja, na camada profunda da derme da eminência hipotenar. Ele é inervado pelo ramo superficial do nervo ulnar e forma pregas transversais na região hipotenar. E com isso ele possui a função de praticamente proteger o caminho do feixe neurovascular que corre sob ele de possíveis compressões. Pode passar, por favor. Pessoal, vamos agora dar uma olhadinha nos músculos lumbricais, que se dividem em 4. Todos têm a mesma ação como objetivo, que é a de fletir as articulações metacarpofalângicas e estender as articulações interfalângicas do segundo ao quinto dedo. O primeiro e o segundo músculo lombrical, que estão aqui nesse slide, também são inervados pelo mesmo nervo, o nervo mediano, e possuem a mesma origem, nos 2 tendões laterais do músculo flexor profundo dos dedos. O primeiro músculo lombrical, então, se insere na aponeurose dorsal do segundo dedo, e o segundo músculo lombrical, por sua vez, tem a sua inserção na aponeurose dorsal do terceiro dedo. Pode passar, por favor. Músculos lombricais 3 e 4.
Pessoal, os músculos lumbricais 3 e 4 também são inervados pelo mesmo nervo, que nesse caso vai ser o ramo profundo do nervo ulnar, e possuem também a mesma origem, que se dá nos 3 tendões mediais do músculo flexor profundo dos dedos. A inserção do terceiro lombrical é na aponeurose dorsal do quarto dedo, e a inserção do quarto lombrical é na aponeurose dorsal do quinto dedo. Pode passar, por favor. Finalmente chegamos na última modalidade de músculos intrínsecos da mão. O que é importante que vocês tenham na cabeça agora é que os músculos interósseos, que a gente vai estudar nesse momento, vão atuar de forma conjunta aos lombricais. Os músculos interósseos, tanto os dorsais quanto os palmares, são inervados pelo ramo profundo do nervo ulnar e atuam em conjunto aos músculos lombricais na flexão das articulações metacarpofalângicas e na extensão das articulações interfalângicas. Os músculos interósseos dorsais, então, têm origem nas faces adjacentes de 2 ossos metacarpais, inserção nas bases das falanges proximais, expansões e extensoras do segundo ao quarto dedo, e são inervados, como eu já falei, pelo ramo profundo do nervo ulnar. E além de atuarem conjuntamente aos lombricais em movimentos de flexão e extensão nas articulações, eles também fazem a abdução do segundo do quarto dedo ao quarto dedo, né, em relação à linha axial. Pode passar, por favor. Já os músculos interósseos palmares têm origem nas faces palmares do segundo, quarto e quinto ossos metacarpais, se inserindo nas bases das falanges proximais, expansões extensoras do segundo, quarto e quinto dedo. Como eu já disse antes, são inervados pelo ramo profundo do nervo ulnar e têm por função aduzir o segundo, o quarto e quinto dedos em direção à linha axial. Além de, como eu já falei, ajudar os músculos lombricais na flexão das articulações metacarpofalângicas e extensão das articulações interfalângicas. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, aqui é a continuação daquela tabelinha que eu mostrei antes. Eu recomendo fortemente que vocês usem ela na hora de estudar para a prova teórica, porque, questão clássica de prova teórica de Anato 1. Pode passar, por favor. Aqui eu também deixei uma imagem para vocês revisarem os movimentos clássicos de flexão, extensão, abdução, adução e oposição dos dedos. Pode passar também, por favor? Gente, antes de eu seguir para o caso clínico, que é o último dessa noite, graças a Deus, eu preciso dar uma noção geral para vocês do canal do carpo. O canal do carpo é uma estrutura anatômica localizada entre a mão e o antebraço, e é formado por pequenos ossos que estão situados no punho, e eles compõem a base desse canal. E um ligamento transverso compõe o teto desse túnel. Por esse canal, então, passam o nervo mediano, o famoso, e os 9 tendões responsáveis pela flexão dos dedos, tá certo? Pode passar, por favor. Pessoal, dentre tantos casos clínicos relacionados à mão, eu escolhi esse porque ele é extremamente comum, ainda mais nos dias de hoje, em que se usa muito mouse, se digita muito, e com esse esforço repetitivo, a gente aumenta muito as chances de lesar facilmente o nosso punho. A síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia que é resultado de uma compressão do nervo mediano no canal do carpo por uma lesão, e geralmente é causada, como eu já disse antes, por uma lesão, por esforço repetitivo. Como a gente acabou de ver, gente, o nervo mediano inerva uma porção de estruturas musculares da mão. Então, não é difícil imaginar o prejuízo dessa síndrome na movimentação da nossa mão. Um dos sintomas mais comuns é a chamada parestesia, que é uma sensação de formigamento que ocorre em toda a área de inervação do nervo mediano. E a evolução dessa síndrome pode seguir até para sintomas mais graves, como uma dificuldade significativa de realizar movimentos finos, como manipular pequenas estruturas. Bom, pessoal, encerramos a nossa aula de nervos e músculos do membro superior. A gente sabe que é uma aula bastante cansativa, extensa, não é muito instintiva também, mas a gente tentou deixar de uma maneira mais visual, com os GIFs, para facilitar. Aqui tem as nossas referências para vocês usarem de base para o estudo de vocês também.
E a gente vai disparar os formulários de feedback nos grupos e na caixinha aqui do lado do YouTube. Muito obrigada pela atenção e até mais.